Bonjour amigos enofilos, sejam bem-vindos ao 19º Confinados com Fineza. Com fineza e com cabelo comprido. E também com mais um ano de idade, porque hoje é meu aniversário. Então, pela oportunidade, eu quero abrir e degustar minha última garrafa de Veuve Clicquot Vintage 2002, Safra 2002. Minha última garrafa. Então aproveitou para explicar toda a gama da Veuve Clicquot, porque nos outros episódios da Veuve Clicquot eu falei só do Brut. Eu não apresentei a gama inteira. Eu acho que é interessante, particularmente a gama que se vende no Brasil. Então, Veuve Clicquot Brut, que todo mundo conhece, que representa 80% das vendas da Veuve Clicquot, todo mundo conhece, já apresentei a última vez. E esqueci de falar uma coisa, esse rótulo amarelo, que aliás falamos carte jaune quando falamos deste champanhe na França, carte jaune, carta amarela, ou yellow label no mundo anglo-saxão. Sabe de onde vem esse rótulo? Eu fiz uma piada sobre Clémentine Clicquot, que era a filha do François Clicquot e de Barbe-Nicole Ponsardin, a viúva, falando que Clémentine é tangerina e que essa cor vem da cor da tangerina, mas depois eu falei que não. Então, a verdade é a seguinte, na verdade foi o sucessor de Madame Clicquot, lembram da história, Édouard Verlet, que vem da Alemanha, que em 1877 ele queria criar um champanhe novo, uma cuvée nova, por causa dos ingleses. Os ingleses sempre queriam um champanhe mais seco. Então ele decidiu criar um Veuve Clicquot seco. Porque antes, nessa época, no meio do século XIX, Veuve Clicquot normal, com um rótulo branco, estava muito doce. Até mais doce que o demi-sec de hoje, mais perto ao redor de 100 gramas por litro ou mais, porque para a Rússia mandamos garrafas até 300 gramas de açúcar por litro de vinho. Okay? Então, ele queria criar um champanhe novo, mais seco, para o mercado inglês. Então, Édouard Verlet foi ver a gráfica dele e perguntou, bom, eu quero um rótulo diferente. O rótulo branco vai ser para o mais doce e um rótulo de uma cor diferente para o champanhe mais seco, o dry, se chama dry. Mas a gráfica falou, tenho só branco. Que pena. Só que ele falou, temos vários brancos. Então, o mais escuro é esse, e foi exatamente essa cor. É maravilhoso, isso é o branco escuro, sim, ótimo, então eu quero essa cor para meu novo champanhe Veuve Clicquot Dry, o seco. A partir de lá fez um sucesso incrível, que vocês conhecem, e cada vez que o champanhe mais seco saiu, por exemplo, em 1892, Veuve Clicquot lançou seu primeiro Brut, Veuve Clicquot Brut, que conhecemos hoje. Ele colocou o rótulo totalmente amarelo no Brut, a partir dessa data, porque realmente se tornou o ícone da marca Veuve Clicquot Ponsardin. Depois do Brut, o rótulo número 2 em termos de vendas é o Veuve Clicquot Rosé, que também é sem safra, não safrado, eu prefiro falar não safrado, tem uma assemblagem de vários vinhos base, também com muitos vinhos de reserva, que eu expliquei a última vez. Então, Veuve Clicquot Rosé, a construção dele é simples. Toda a parte branca, ou seja, 88% dele, é o assemblage, o blend do Brut. É exatamente o mesmo. Ou seja, quando fazemos todo o blend, o assemblage do Brut, essa enorme quantidade de vinhos base vai servir para o Brut, mas também para o Veuve Clicquot Rosé, porque vamos simplesmente, não é tão simples, agregar vinhos tintos, que fazemos, lembram, em Bouzy, a capital dos vinhos tintos da Champagne, e agregamos ao redor de 12% de vinhos tintos. A grande maioria vem muito de Bouzy e também quase todos de Grand Cru de Pinot Noir. Então, realmente, é um rosé muito qualitativo,
E somos orgulhosos de fazer esse Veuve Clicquot Rosé, que é muito frutado, até parece mais fresco ainda que o Brut, menos evoluído, porque tem uma explosão de frutas vermelhas bem frescas, que vem desses 12% de diferença com o Brut. Agora eu vou abrir o Veuve Clicquot Vintage 2002 e degustar com vocês. Vamos lá então. O vintage, o princípio do vintage é muito mais seletivo. Em termos de volume para a Veuve Clicquot, representa mais ou menos 5, 6% das vendas, raramente mais que isso. Então é muito seletivo. Por exemplo, usamos só os Premier Cru e Grand Cru que temos na Veuve Clicquot. Por exemplo, o 2002, tem 17 diferentes crus, todos Grand Cru e Premier Cru. Okay? Não tem cru normal para um vintage da Veuve Clicquot, nunca. Tem Meunier, a uva Meunier, mas é um Meunier sempre de Premier Cru. Não tem Meunier no Grand Cru, lembram, está proibido, mas tem excelentes Meunier em Premier Cru. Por exemplo, Ville-d'Aumange é uma pequena cidade onde temos um grande vinhedo de Meunier de excelente qualidade. Tem 7% de Meunier, tem 33%, exatamente um terço de Chardonnay, de Premier e Grand Cru, e tem então 60% de Pinot Noir. Então ele é bem encorpado, esse vintage. Essa porcentagem pode ser de entre 57% e 68% de Pinot Noir num vintage da Veuve Clicquot. E se vende no Brasil. Atualmente, a safra que vendemos é o 2008, que é esplêndido. Vamos lá. Vamos ver um champanhe que já tem 18 anos. Claro que ele tem já uma cor muito dourada, muito linda, né? É verdade que ele é bem evoluído. Ele é muito tostado. Bom, para dizer rapidamente sobre a safra, a 2002 foi uma safra equilibrada, um pouco como 98, com uma boa maturação para champanhe, talvez um pouco mais que um champanhe médio, ou seja, um pouco mais de maturação, um pouco mais de calor do sol que um champanhe médio, mas ainda um bom frescor, um bom nível de acidez. Então, é o equilíbrio perfeito entre a acidez e a maciez de um Pinot Noir, particularmente dos 60% de Pinot Noir, bastante madura. Na boca é incrível. Essa cremosidade, essa expressão rica de torta de maçã cozida, caramelizada, sabe? Tem um toque quase de baunilha. É muito confeitaria, nossa, é uma delícia. E ele fica. Que pena que seja a minha última garrafa. Para terminar esse episódio sobre a gama da Veuve Clicquot, eu vou terminar pela cuvée de prestígio da Veuve Clicquot, que se chama La Grande Dame, que é uma homenagem a Madame Veuve Clicquot Ponsardin, porque era o apelido dela. La Grande Dame é um champanhe que Madame Clicquot poderia fazer, porque a uva vem somente de 8 Grand Cru da casa Veuve Clicquot, que é extremamente seletivo. Só para dar uma ideia. Brut, então, Veuve Clicquot Rosé tem mais ou menos 500 vinhos base para fazer. Um vintage aqui é menos que 50, perto de 50, entre 40 e 50 vinhos. La Grande Dame, 15 vinhos. Mas 15 vinhos que vêm de 8 Grand Cru. Aqui tem 50 vinhos que vêm de 17 Grand Cru e Premier Cru. Entenderam? Então, La Grande Dame é super seletivo sobre a origem das uvas. E vamos escolher as uvas mais requintadas, ou seja, os vinhos base que têm uma nota ótima, particularmente sobre o eixo de fineza. Queremos fazer um champanhe rico em Pinot Noir, mais ou menos 2 terços de Pinot Noir, pelo menos até a safra 2006 tem 2 terços de Pinot Noir e 1 terço de Chardonnay. Mas mesmo assim, com muito Pinot Noir,
La Grande Dame é de uma fineza incrível. E justamente isso que é a magia da Grande Dame, esse Pinot Noir muito encorpado e ao mesmo tempo você tem um champanhe de uma fineza incrível. Em termos de dosagem, La Grande Dame, 8 gramas por litro, 7, 8. Esse, por exemplo, tem 9. 2002, mas as últimas safras, hoje em 2008, tem até menos açúcar, porque a tendência é mais maturação, então podemos mais equilibrar com menos dosagem. Bom, o La Grande Dame vale a pena degustar uma vez na sua vida, porque é esplêndido, realmente é um champanhe, eu acho que é perfeito. Mas já isso, para esse dia especial para mim, eu vou realmente curtir muito. Então, santé e até logo para outro